Um misterioso sinal de celular transforma humanos em criaturas sanguinárias. Um homem que sobreviveu à epidemia está determinado a encontrar sua família em meio ao caos. Salve galera, hoje trago para vocês o filme Conexão Mortal. Good always conquers evil. No aeroporto internacional de Boston, o cartunista Clay tenta ligar para sua família, mas seu telefone fica sem bateria. Todas as tomadas estão sendo usadas por pessoas, então Clay precisa usar um telefone público para ligar para sua ex-mulher. De repente, a maioria das pessoas no aeroporto começa a se contorcer e gemer de dor enquanto ainda segura os telefones contra a cabeça. Enquanto a violência e o caos tomam conta do aeroporto, Clay vê um zumbi atacando uma jovem e bate nele para salvá-la. Um barulho horrível surge em seus ouvidos e logo eles começam a espumar pela boca antes de se transformarem em zumbis. Clay observa como a garota bate contra a parede e um cozinheiro de restaurante usa sua faca para matar pessoas. Então, alguns guardas finalmente aparecem e começam a atirar nos zumbis. Então Clay compartilha sua conclusão. Apenas as pessoas que falavam em seus telefones sofreram mutação. As coisas continuam a piorar à medida que os guardas demitem quem fica no caminho. Então Clay tenta se esconder entre os assentos enquanto do lado de fora dois aviões colidem no ar, fazendo-os bater direto no prédio com uma grande explosão. Felizmente, Clay consegue fugir bem a tempo e pega a escada rolante para chegar ao subsolo, mas duas criaturas vêm atrás dele e saltam, fazendo-o cair no chão sobre uma pilha de zumbis se contorcendo. De repente, um trabalhador sai do trem e quase mata Clay, mas outro cara o impede, apontando que Clay não é um zumbi. Os dois homens arrastam Clay para o trem com outros sobreviventes e ele os avisa sobre os telefones, mas eles explicam que não podem receber sinal aqui de qualquer maneira. O maquinista Tom também aponta que a energia foi cortada e, portanto, o trem não está funcionando, então eles terão que caminhar pelos túneis para escapar. Então Tom e Clay vão embora com Mike. Eles caminham por um tempo até verem uma luz na saída, onde algumas pessoas estão paradas. O grupo se pergunta se são zumbis ou humanos, mas antes que possam verificar, um zumbi sai do esconderijo e mata Mike imediatamente. Clay imediatamente ataca o zumbi e o empurra, mas o barulho chama a atenção dos zumbis na saída, que vem atrás deles. Então Tom encontra algumas escadas, então ele e Clay rapidamente começam a subir em direção a um bueiro enquanto chutam os zumbis que tentam agarrar suas pernas. Um zumbi quase consegue segui-los, mas eles trabalham juntos para o empurrar para baixo e fechar o bueiro. Depois disso, eles correm para a casa de Clay. Assim que chegam ao apartamento de Clay, o telefone fixo não está funcionando. Então Clay pega o de Tom emprestado para avisar sua família, mas a resposta chega toda embaralhada. Tom diz a ele para colocar o telefone no freezer para que a bateria dure mais. Mais tarde, a dupla está tomando uma bebida quando de repente ouve alguém batendo na porta. Para encontrar Alice, a vizinha de cima. Há uma faca em sua mão e ela está coberta de sangue. Claramente assustada, Alice pede que fechem as cortinas para evitar ser vista e explica que ela teve que matar sua mãe, o que a deixou traumatizada. Clay manda ela tomar banho e empresta algumas roupas limpas que sua ex-mulher deixou para trás. Então Clay anuncia que sairá para encontrar sua família, explicando que acha que eles podem estar bem porque sua esposa ainda estava conversando com ele normalmente quando o ataque aconteceu. E seu filho nunca faz ligações, ele apenas envia mensagens de texto. Tanto Tom quanto Alice concordam em ir com ele, mas primeiro eles vão tirar algumas horas para descansar. Enquanto Alice dorme, Tom diz que provavelmente é um ataque terrorista, mas a conversa é interrompida pelo telefone de Tom tocando repentinamente no freezer. De manhã, eles olham pela janela e percebem que há centenas de zumbis nas ruas. Depois de pegar alguns objetos que podem usar como armas, o trio sai do apartamento e imediatamente vê uma multidão de zumbis nas proximidades. Nesse momento, um casal passa de moto e os zumbis rapidamente vão atrás deles, dando ao trio a chance de escapar despercebido. Ao atravessar os subúrbios, eles veem uma casa com placas que indicam que os proprietários têm toneladas de armas. Eles decidem invadir e têm o cuidado de olhar em volta,
mas não veem ninguém até que Alice encontra um monte de corpos no porão. O trio aproveita a oportunidade para reunir todas as armas que encontrarem, mas antes de partirem, Alice percebe um menino acariciando um cachorro em um balanço no quintal. Mas assim que conversam, o menino se vira e rosna, provando que é um zumbi. Tom imediatamente atira nele, apenas para que um bando de zumbis apareça de repente na floresta atrás da casa e comece a correr em direção a eles. As balas não são suficientes para impedir os zumbis de persegui-los, então o trio continua correndo pela floresta, o que faz com que muitos zumbis idiotas se choquem contra árvores ou tropecem em galhos. Então o grupo corre para o lago e se esconde debaixo de um barco. Quando os zumbis também chegam ao lago, eles olham para o pôr do sol e abrem a boca para emitir um barulho estridente horrível que soa como um sinal de telefone. Então eles simplesmente vão embora. Tom se pergunta como os zumbis sabiam onde estavam tão rapidamente e percebe que descobriram sua localização quando o menino os viu, o que significa que eles compartilham uma mente coletiva. Depois disso, o grupo continua viajando por um dia inteiro. Quando a noite cai novamente, eles de repente ouvem alguma música e a seguem para encontrar o prédio da academia, onde são recebidos pelo estudante Jordan e pelo diretor Charles. Eles dizem que ficarão bem desde que a música toque e mostram o que querem dizer ao levar o trio ao campo de esportes, onde todos os zumbis estão deitados juntos enquanto a música sai de seus telefones e de suas bocas. Charles prova que eles não acordarão esfaqueando um zumbi na perna e ressalta que essas criaturas trabalham juntas para o bem do grupo. Ele até chama isso de próximo estágio da evolução humana, mas se preocupa com a possibilidade dos zumbis perceberem que não precisam dormir. É óbvio que eles precisam matar todos esses zumbis antes de acordarem. Tom e Clay entram em um caminhão e começam a espalhar gasolina por todo o campo de corpos, passando por cima deles como se fossem grama. Assim que o caminhão sai, Charles os incendeia com uma flecha em chamas e o grupo observa os zumbis queimarem, mas alguns começam a acordar. Naquele momento, as chamas seguem um rastro de gasolina até o caminhão e o fazem explodir, matando Charles no processo. Jordan tem um colapso nervoso e Clay precisa consolá-lo. Sentindo uma sensação de raiva vinda dos corpos em chamas, o grupo decide deixar a academia. Depois de vagar por um tempo, eles encontram um cinema drive-in vazio para se esconderem durante a luz do dia. Tom ora pelo futuro deles e o grupo vai dormir, mas Clay ouve um barulho estranho vindo do banheiro. Quando ele vai verificar, fica chocado ao encontrar um Rajed Man zumbificado ocupado com sua ex-esposa. Naquele momento Clay acorda e percebe que foi um pesadelo, mas ao conversar com os outros, eles descobrem que todos sonharam com o mesmo cara. É muito estranho porque Rajed Man é um personagem dos quadrinhos de Clay. Ao cair da noite, o grupo sai e encontra uma pilha de celulares em chamas nas proximidades. Depois de caminhar por algumas horas, eles encontram um bar à beira da estrada com algumas grafites que dizem Kashak no FO. Sem telefones, o grupo entra no bar e encontra mais sobreviventes, que explicam que estão viajando para Kashak, um parque estadual no Maine onde supostamente não há serviço de celular. Tom pergunta a Clay como termina sua história em quadrinhos, mas Clay nunca termina. Ellie é acordada por um barulho estranho. Ela vai até a porta para se certificar de que está trancada, mas ainda está curiosa e coloca o ouvido na porta para ouvir um barulho estranho, parecido com um sinal. Naquele momento, Clay também acorda e vê Sally simplesmente parada ali. Ao se aproximar dela, ele não percebe os outros atrás dele e um deles o ataca. De alguma forma, Sally e alguns outros se tornaram zumbis, e agora o caos toma conta do bar. Clay tira o zumbi de cima dele atirando nele, e Tom também abre fogo enquanto outros zumbis seguram o barman. Então Sally começa a gritar diretamente em seu ouvido para transformá-lo, revelando que ouvir o ruído semelhante a um sinal de outro zumbi de perto é o suficiente para se tornar um. O barman ataca Clay, então ele retalia espancando-o enquanto o outro zumbi ataca Tom. Alice rapidamente o salva com alguns tiros, e Sally aproveita a chance para acertá-la por trás com um taco. Tom imediatamente mata Sally, então o grupo corre para cobrir Alice ensanguentada com cobertores. Eles a levam para fora para que ela possa ver a luz do sol uma última vez. Clay e Jordan continuam viajando, sem saber que o homem esfarrapado os observa de longe.
Algumas horas depois, eles encontram um acampamento com Ray e Denise, que afirmam ser assassinos de zumbis. Eles já tentaram Kashak, mas descobriu-se que a zona sem telefone é uma mentira. O parque costumava ser assim, mas quando eles construíram um cassino na área no ano passado, também construíram uma torre de telefonia celular. Ray e Denise também sonharam com o homem esfarrapado, e Ray acha que matá-lo derrotará todos os zumbis. A dupla também revela que capturaram o irmão zumbificado de Denise e o usam como alarme, mas começa a agir mal quando outros zumbis se aproximam. Quando Clay remove o capuz do rosto, o zumbi até diz "Oi, pai", na voz do garoto, então Tom atira na cabeça dele antes que ele possa transmitir sua localização para outras pessoas. Depois disso, todos escapam no caminhão de sorvete de Ray, mas depois de algumas horas dirigindo, Ray para o caminhão e vai para a floresta. Clay o segue e ouve Ray dizer que está vendo o homem esfarrapado em todos os lugares. Decidindo que é tarde demais para ele, Ray anuncia que desiste e joga um telefone celular para Clay, explicando que quando chegar a hora, ele deverá ligar para o número indicado no recibo. Então ele diz a Clay para se afastar e ativa um explosivo para acabar com sua dor. Algum tempo depois, o grupo chega à casa de Clay. Quando ele olha para dentro, não vê ninguém, mas encontra uma mensagem na geladeira deixada por seu filho explicando que sua mãe se tornou um zumbi. Frustrado, Clay derruba alguns móveis antes de verificar o sótão, onde abre a porta e é subitamente atacado pelo homem esfarrapado. Clay luta contra os ataques do zumbi e mal consegue se defender, mas então Tom chega e arrasta a criatura embora. Em vez disso, o zumbi começa a atacar Tom, então Clay aproveita a chance para retaliar e começa a espancar o zumbi com um pedaço de madeira. Logo Tom se junta a ele e dá alguns tiros até que o zumbi finalmente morra. Clay fica arrasado ao perceber que este não é o homem esfarrapado, é sua ex-mulher. Depois disso, Clay começa a considerar usar o telefone de Ray e Tom verifica o caminhão para descobrir que ele está cheio de explosivos. Clay decide ir para Kashak mesmo que seja muito perigoso porque ele quer encontrar seu filho. Então ele dá a Tom, Denise e Jordan as chaves do carro de sua esposa para que eles possam partir para o Canadá. Depois de se despedir de seus amigos, Clay sai dirigindo o caminhão e não para mesmo quando vê sobreviventes pedindo ajuda na estrada. Eventualmente, ele chega à torre telefônica em Kashak e fica chocado ao ver os milhares de zumbis marchando em círculo ao redor dela. Clay os empurra com o caminhão e eles nem reagem, permitindo que ele alcance o centro do círculo e encontre o homem esfarrapado. Sem hesitar, Clay acelera e bate nele com o caminhão antes de sair e atirar nele até que ele não tenha mais balas. De repente, Clay ouve a voz de seu filho ecoando na área e pedindo-lhe para voltar para casa. Desesperado, Clay se junta à coroa e começa a derrotar zumbis, mas é impossível encontrar o garoto entre tantos corpos. Eventualmente, ele cai e quase é pisoteado, então ele tem que rastejar para fora da multidão e voltar para o centro. Desistindo, Clay pega o telefone de Ray e se prepara para ativar os explosivos, mas nesse momento seu filho aparece na sua frente. Clay imediatamente o abraça, mas o garoto não reage, e agora todos os zumbis, incluindo o homem esfarrapado, estão abrindo a boca para fazer o som semelhante a um sinal. A criança logo se junta a eles, então Clay o abraça novamente e finalmente detona as bombas, causando uma grande explosão que derruba a torre telefônica. Algum tempo depois, Clay e seu filho estão caminhando em direção ao Canadá enquanto seguem a pichação deixada por Jordan. No entanto, isso acaba sendo uma alucinação, e o verdadeiro Clay é na verdade outro zumbi na horda marchando ao redor da torre. Say so.